partir de hoje, o preço da gasolina e do diesel ficam mais caros no Brasil. De acordo com a Petrobras, o reajuste do valor do litro da gasolina é de 16%, um aumento de 41 centavos. A alta do diesel é de 25%, 78 centavos mais caro. O anúncio foi feito nesta terça-feira, ainda durante o apagão, para a surpresa de muitos motoristas. Em alguns postos da capital, filas de veículos se formaram na noite de ontem, antes que os reajustes chegassem às bombas. O Corpo de Bombeiros do Maranhão notificou e multou o Shopping Rio Anil após uma simulação de incêndio sem autorização. O treinamento foi realizado na noite da última segunda-feira. A multa para o shopping ultrapassa os R$ 8.000. Em nota, o Rio Anil informou que a ação foi conduzida por uma empresa certificada pelo Corpo de Bombeiros, com práticas que não colocavam em risco os participantes e os clientes. Continua a campanha de multivacinação aqui no estado. O público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha, iniciada no dia 12 de agosto, segue até o dia 26 deste mês, com imunizantes contra a hepatite, Covid-19, poliomielite, febre amarela e muitas outras doenças. Em todo o Maranhão, as unidades básicas e centros de saúde disponibilizam as vacinas de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Vamos ver agora imagens do trânsito de São Luís. Vamos ver, a gente tem imagens. A Avenida dos Franceses, próximo ao Castelão, naquela área ali da Vila Palmeira, próximo do Detran. Trânsito fluindo de um lado da pista, do outro lado a gente já vê um trânsito um pouquinho mais intenso. E agora temos mais imagens do trânsito de São Luís. Avenida Guaxintuba, próximo ao Corpo de Bombeiros, no Parque do Bom Menino. Trânsito um pouquinho mais intenso também. 12h34. Bom, gente, bom ver, né, os sinais funcionando, os sinais de trânsito funcionando. Vamos lembrar que ontem, né, tivemos trânsitos caóticos em vários estados por conta do apagão. Aliás, muita gente saiu prejudicada, né, por conta desse apagão. Foram 7 horas de apagão que afetou o Maranhão e mais 25 estados, incluindo o Distrito Federal. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues de como foi feito o restabelecimento aqui no estado de alguns serviços essenciais. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Boa tarde, Ana. Hoje um dia mais tranquilo, mas ontem não foi nada fácil. E muitas atividades e procedimentos que estavam marcados foram reagendados, né? Precisam ser reagendados porque nada funcionou na manhã de ontem e muita gente ainda foi prejudicada também no turno da tarde. Mas o governo do estado emitiu uma nota informando que os serviços considerados essenciais não foram prejudicados. Por exemplo, os serviços de emergência e urgência. Mas muita gente tinha o agendamento de consultas, exames e procedimentos e esses sim vão ser remarcados. É preciso ficar de olho em uma nova data. As pessoas que tinham serviços agendados para o Shopping da Criança de Bacabal e São Luís também vão ter os serviços reagendados. No caso do PROCON é o mesmo, mas é preciso ficar de olho no e-mail porque a nova data vai ser enviada assim, pelo e-mail. Quem tinha algum serviço reagendado para o Detran, aí o procedimento é um pouquinho diferente. É preciso entrar no site detran.ma.gov.br e a própria pessoa fazer o reagendamento. Ana, a gente torce para que um novo apagão desse não aconteça, muito caos ontem, hoje mais tranquilo e é assim que a gente espera que aconteça. Eu volto com você no JTV UFMA. Verdade, Luciana. Obrigada pelas informações. Vamos falar agora sobre um problema antigo em um dos cartões postais da capital maranhense, São Luís. A Lagoa da Jansen sofre com o abandono. O esgoto e o acúmulo de lixo intensificam o mau cheiro no lugar. O canto dos pássaros, muito verde e uma lagoa linda. Esse bem que poderia ser o cenário, mas a realidade
é bem diferente. A Lagoa da Jansen sofre com a poluição. Devido ao mau cheiro e à falta de segurança, ludovicenses e turistas deixam de aproveitar o contato com a natureza. Não faltam reclamações. O passado é lembrado com nostalgia. Tempo que a lagoa era bem diferente. Durante muitos anos eu cheguei a pescar aqui, morava aqui próximo da Ponta da Areia. Inclusive eu vi até quando fizeram o aterramento daqui da lagoa, que ficou isolada. E de lá para cá eu conheço essa lagoa totalmente, há muitos anos, desde quando ela foi criada que eu conheço ela. E cheguei a pescar. Inclusive teve alguns colegas meus que pescaram, que pararam porque ficaram doentes. O presente de quem mora no entorno da Lagoa da Jansen não agrada muito. O lazer sofre a interferência do cheiro nada agradável. Porque fica às vezes bem incomodante, né? Hoje já não está suave, mas tem dia que fica bem forte, que dá de sentir nas casas até. Os problemas aumentam. O roubo da fiação elétrica deixa o espaço ainda mais perigoso. Os moradores reclamam e pedem providências. Nós temos visto o descarte irregular de resíduos sólidos, em uma quantidade impressionante. Nós temos os furtos de cabos constantes ao redor da lagoa, o tráfego de veículos irregulares, inclusive de fornecimento de bebidas, de água, de botijão de gás, E nós gostaríamos de cooperação das autoridades. Nós aqui não estamos apenas para apontar dedos, nós estamos aqui para buscar soluções. O que todos esperam é que flagrantes assim não aconteçam. Aqui em frente à Dom, aí é a estação da Caema. Eles estão tirando a água lá, falando que estão fazendo a limpeza do poço lá para botar no caminhão, só que a água está caindo toda aqui, ó, todo o esgoto aqui, ó. Tudo que foi coletado para a estação elevatória está saindo aqui, ó. Um espaço tão bonito merece um pouco mais de atenção. A cidade, os moradores e turistas agradecem. Todos nós agradecemos. Situação realmente lamentável, isso é de anos, gente, de anos. Bom, a nossa equipe de produção pediu notas, nota para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente sobre as denúncias de má preservação e os investimentos que o governo está fazendo na lagoa. Até o momento desse jornal, até o fechamento dessa edição, não tivemos resposta. Também pedimos nota à Prefeitura e não recebemos resposta. Agora, sobre o vídeo que mostramos na reportagem, aquele vídeo que o morador encaminhou para a nossa produção, segundo a Caema, as operações no local indicado pelo morador visam elevar e garantir um nível de controle e tratamento de esgoto, com ações de limpeza e manutenção preventiva de redes. Segundo a Caema, a medida aumenta a capacidade de coleta de tratamento de esgoto, trazendo impacto positivo na qualidade ambiental. Essas foram as explicações que tivemos. Quarta-feira é dia do nosso quadro Quem Entende do Assunto, com os nossos especialistas convidados. A nossa temática de hoje é sobre os cuidados com a voz. Mais do que apenas um canal de comunicação, a voz é uma expressão da própria identidade. Transmite nossos sentimentos, emoções, ideias. Por esses e outros motivos, é importante aprender como cuidar da voz para a nossa saúde. Então, vamos ver algumas dicas com o fonoaudiólogo Manuel Tadeu. Que cuidados devemos ter com a voz? Aquecimento, desaquecimento, sempre que for usar a voz. De manhã, o profissional da voz deve sempre fazer uma sequência de exercícios que é orientado pelo fonoaudiólogo. Hidratação, uso adequado do tom de voz, velocidade de fala, articulação dos fonemas para que fique bem nítida e audível a fala e, sobretudo, cuidar da saúde geral. A voz envelhece? O que pode causar isso? A voz ela tem muita influência da estrutura física. E o que acontece? Por volta de 12 anos, os meninos, as meninas um pouco mais cedo, a gente recebe uma carga de hormônios. E nessa idade, a voz ela tem um impacto muito grande e ela muda. E no decorrer da vida, os hormônios vão influenciando e quando chega lá no envelhecimento,
esse hormônio que era produzido, ele para de ser produzido. Então, automaticamente, a voz também, que era grave, dos homens vai ficar um pouco mais aguda e das mulheres vai ficar um pouco mais grave. Então, a voz envelhece de acordo com o nosso corpo. Por quê? Porque é o nosso corpo que produz a voz. E de acordo com a produção hormonal, porque o corpo vai receber a influência direta dos hormônios. Beber bastante água e comer bem influencia na voz? Na verdade, a gente sabe hoje que a água, né, ela é muito importante para o funcionamento de todos os órgãos e na voz não é diferente. Assim como a alimentação também leve, ela ajuda na produção da voz. Um profissional da voz precisa se alimentar mais de alimentos leves, principalmente quando vai cantar ou vai falar, vai dar uma aula, no caso um professor, um vendedor, uma reunião. É importante que você esteja com o organismo mais livre para que o movimento do aparelho fonador, que na verdade é o aparelho digestivo, junto com o aparelho respiratório, estejam livres para emprestar para a comunicação, para a fala. E não ser atrapalhado pela digestão, ou seja, se comer um alimento muito pesado, derivados do leite, alimentos muito condimentados, pode ser que no uso profissional da voz o organismo esteja sobrecarregado e o aparelho digestivo não consiga desempenhar duas funções. Então é importante que a alimentação esteja relacionada também com a produção da voz. E aí a gente recomenda a maçã e a água como os principais alimentos para uma boa voz. Gosto de cantar no chuveiro e no karaokê, mas não sou profissional. Posso ter algum problema na voz? A pessoa que usa a voz como entretenimento, e é uma forma até de bem-estar, se ele não faz uso profissional da voz, não tem muito problema, não tem muito impacto, mas é importante saber que se ele grita, se ele fala num chuveiro, se ele canta muito alto, num ambiente que às vezes não é totalmente ventilado, às vezes não está totalmente livre de micro-organismos, pode ter bactérias ali. Então, quando ele canta, ele vai aspirar. Mas o ideal é o quê? Se você gosta de cantar, canta, mas de forma que não force muito. E se não é profissional da voz, não tem tanto impacto. Já um profissional da voz, ele realmente precisa economizar a voz para a hora que for fazer uso dela na atividade laboral, no trabalho, e tenha todos os cuidados. Como as pessoas que fazem uso da voz para trabalhar podem evitar problemas? É importante que você, como profissional da voz, tenha consciência de que essa voz é um instrumento de trabalho e cuide com exercícios específicos de fortalecimento, alongamento, de projeção de voz, exercícios respiratórios. Todo profissional da voz é importante fazer um trabalho com o fonoaudiólogo para que ele desenvolva as suas habilidades de forma mais eficiente, ou seja, fala, voz é coordenação motora, coordenação de movimentos. Então você precisa treinar. Assim como um atleta que já tem o talento para correr, ou para jogar futebol, ou para exercer qualquer atividade de atividade física, do mesmo jeito o profissional da voz, se ele já tem uma boa voz, se ele tem uma boa dinâmica e ele fizer o treinamento, ele vai conseguir resultados muito melhores. Ou seja, a voz é atividade física e precisa ser tratada, cuidada, sentida, para que ela realmente consiga chegar a um potencial melhor. Ficam as explicações. E no próximo bloco tem o quadro Sala de Entrevista. A nossa convidada é a superintendente do IBAMA, Flávia Alves. Nós vamos para o intervalo, mas antes temos mais imagens ao vivo do trânsito de São Luís, Avenida dos Holandeses, sentido Golden Shopping. Você vê aí um trânsito um pouquinho mais intenso, 12h e 45 minutos. Estamos de volta agora com uma boa informação para os pesquisadores maranhenses. As inscrições para o Prêmio FAPEMA 2023 estão abertas até o dia 1º de setembro e serão realizadas de maneira online na plataforma Patronage. Podem se inscrever estudantes e egressos do ensino médio ou ensino técnico, graduação,
mestrado, doutorado e professores, todos de instituição de ensino sediadas no Maranhão. Entre outras categorias, a 18ª edição homenageia o escritor maranhense Gonçalves Dias e seu bicentenário, que é nesse mês de agosto. E então a premiação tem troféus, certificados e também tem premiação em dinheiro. Você pode se inscrever no site do Patronagem, site da FAPEMA. Gente, o Maranhão ocupa a 2ª colocação no ranking de estados com maior número de queimadas. Esses dados são do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Neste ano já são mais de 3.000 focos de incêndios. Agora, em agosto, tivemos muitos danos, principalmente ali no município de Mirador. Então, sobre esse e outros assuntos, a Luísa Rabelo conversa agora com a superintendente do IBAMA, Flávia Alves. Vamos acompanhar. As cidades de Mirador, Balsas e Fernando Falcão estão na lista das cidades brasileiras que mais registraram focos de incêndio nos últimos tempos. No último dia 9, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deferiu aí uma solicitação realizada pelo IBAMA que pedia o envio da Força Nacional e de brigadas de incêndio para o local. Aqui ao meu lado está a superintendente do IBAMA Maranhão, Flávia Alves, que vai nos dar mais detalhes de como está a situação por lá. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aos telespectadores. Flávia, para a gente começar e para que todo mundo entenda, que área é essa? Bom, essa área onde os focos de calor estão mais intensos no Maranhão é exatamente o perímetro do Parque Estadual do Mirador. Mas a nossa grande preocupação, além de todo o Cerrado Maranhense, obviamente o parque, é ao norte do parque, onde o parque faz fronteira com as terras indígenas, Porquinhos e Canela. Então, a norte do parque, nós encontramos um movimento desse fogo de dentro do parque para a região norte, ao encontro das terras indígenas. Essa região leste do Maranhão, entre os municípios de Fernando Falcão, Mirador, Barra do Corda, é que é a nossa grande atenção no momento. E aí, quais seriam os principais motivos desse incêndio, Flávio? A origem constatada hoje é o fogo de caçador. O caçador coloca o fogo para que a caça, os animais fujam dali, e aí um outro grupo de caçadores está para a região onde eles vão fugir, que é para mais próximo das nascentes, para poder alcançá-los. Mas tem fogo também, um fogo descontrolado das próprias roças, do preparo das roças, da comunidade que vive no parque. Porque o que é importante de tudo isso é que o fogo ele faz parte da cultura dessa região. Agora, se ele estiver controlado, manejado de forma correta, ele não vai se expandir para as áreas de mata. E aí, infelizmente, a gente tem visto que não está sendo assim. E aí eu queria saber em que situação é solicitado aí o envio dessa Força Nacional. É preciso estar uma situação bastante conturbada, né? O que a gente ponderou na tomada de decisão foi exatamente enxergar os focos de calor chegando nas terras da União, nas terras indígenas. Então, o ponto onde se recebeu um alerta de que as condições meteorológicas, elas indicam uma baixíssima umidade e ventos para essa região do norte do parque, a gente enxergou focos existentes no local não controlados e pedimos o auxílio. Esse auxílio ele está num contexto de uma portaria que já existe no Ministério da Justiça. Essa portaria ela é para dar apoio ao IBAMA, aos órgãos federais, no combate ao desmatamento e às queimadas. Então já existe um ensejo jurídico e formal para isso e essas forças foram alocadas para esse momento na região do Parque Estadual do Mirador, ali onde faz sobreposição e entorno com as terras indígenas. E aí eu queria saber como é que está sendo, então, coordenada, né, essa colaboração entre diferentes agências, organizações, e qual é o papel do IBAMA nisso? Bom, a coordenação desse encontro das Forças Nacionais com o Previfogo, que são as brigadas de combate ao incêndio do IBAMA, ela é feita por quem pediu. Então, se a superintendência, se o IBAMA entendeu que estávamos
precisando de mais apoio, nós coordenamos, nós indicamos os caminhos desse combate. O combate dentro dessas áreas indígenas, eles têm características bem específicas. A gente não entra em área indígena de qualquer maneira. Então, as nossas brigadas de incêndio do Previfogo, que são, inclusive, 9 delas brigadas indígenas, 100% indígenas, e uma especializada, ela vai coordenando essa ação entre as forças. Temos a questão de estarmos ali no entorno do Parque Estadual do Mirador e até mesmo em área de sobreposição, porque temos terras indígenas dentro da mesma área de delimitação do parque. Essa é uma situação delicada entre os agentes. Nós vamos até o momento, até o espaço territorial do parque, onde a gente considera que haja risco às terras indígenas. A partir daí, a atribuição ela é das forças estaduais, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Meio Ambiente, mas temos convivido com isso, os bombeiros estaduais estão na área, atuando no combate ao fogo no Parque Estadual. Então, para racionalizar, nós estamos nessa área de sobreposição mais a norte do parque. E aí eu queria saber quais são os potenciais impactos, tanto ambientais quanto sociais, para essas comunidades indígenas e para aquela comunidade do entorno também. Bom, os impactos ambientais a gente já começa dizendo que é a destruição do bioma cerrado maranhense, que é onde a gente encontra a maior parte desse bioma em condições naturais, é exatamente nessa região do Maranhão. A fauna, a flora, a comunidade que vive naquela região, se é no entorno, pode até ser uma comunidade não indígena, mas, Luiz, eu estava lá, eu lembro exatamente o cidadão que nos abordou e disse: seu Caetano, se vocês não estivessem aqui, nós teríamos colocado mais fogo ainda no parque. Não é um fogo criminoso. Acontece que eles precisam proteger a casa deles. Sim. Então, eles fazem um acero ao redor da casa para que o fogo não encontre combustível para chegar na casa deles. E a gente ali naquela região, a gente evita também, inclusive, os incêndios nas casas, nas moradias dessa população. Com relação às aldeias indígenas, e é o papel do IBAMA, é a proteção daquela comunidade. Na terra indígena Canelas tem mais de 2.000 pessoas morando e o fogo ele é muito rápido. A nossa preocupação também é com vidas humanas. E na terra Porquinhos, aproximadamente 800 indígenas. Então, o impacto é de um tamanho gigantesco. Nós estamos, inclusive, agora, já começou, algumas espécies já estão acabando e outras estão começando a floração das árvores do cerrado. O piqui, o cajuí, e a gente com dificuldade já, a população dizendo, a gente já não come mais. Porque se não queimou toda, ficou só aquela copa, mas as sementes queimaram. Isso significa que a gente vai ter menos quantidade dessas espécies sendo replantadas, ressurgindo de forma natural. Então, tudo isso é um impacto gigantesco e o Cerrado Maranhense precisa de atenção e proteção. E aí, só para a gente finalizar, eu queria saber quando começou essas ações, né? Acredito que depois que foi deferida a portaria. E eu queria saber até quando se estende, se tem esse tempo limite. E para a gente finalizar, de fato, eu queria que você deixasse aí uma fala para que as pessoas tivessem consciência. Nós começamos uma atividade com as brigadas de incêndio do Previfogo no dia 4 de março, nessa região, anterior à chegada das Forças Nacionais. Inclusive, combatemos bastante incêndio na região. O estado do Maranhão já está há mais de um mês combatendo dentro do Parque Estadual do Mirador, e no dia 10 as Forças Armadas chegaram e nós iniciamos o processo de reconhecimento, planejamento. Ontem mesmo eu tive notícias de que combatemos um incêndio que estava já a menos de 2 quilômetros de Porquinhos. Então a gente considera que estamos cumprindo a nossa missão. Quantos dias pode durar? Vai depender do controle, não é só apagar incêndio, é evitar o risco desse incêndio. E também a presença das Forças Nacionais, elas nos ajudam muito no que se refere ao combate a esses criminosos dentro do parque. Então, os caçadores ou os outros criminosos que estejam colocando fogo naquela região entendem que o Estado está lá, que ali não é terra sem lei e a gente precisa cumprir. Meu recado é principalmente que a gente se conscientize que esses recursos que estão lá já são poucos, há pouca mata nativa e a gente precisa preservar, porque pode chegar num ponto em que não tenha mais volta. E aí, quando chegar nesse ponto, a gente vai ter que repensar, inclusive já não se fala mais de proteção, mas nós já estamos atuando em recuperação. Essa recuperação demora 30 anos para chegar onde poderia
não ter sido queimado ou não ter sido devastado. Então, é a união de forças. É Estado, são os municípios, as defesas municipais, civis municipais, o IBAMA, juntando forças junto com a população que se conscientize, que se precisar fazer fogo, porque é de sua cultura, que faça um fogo controlado, que vigie o fogo, que peça a nossa assistência. Sim. O IBAMA está disposto nas terras da União a dar assistência na hora da realização da queima das roças e que preferencialmente evite o fogo. Então é isso, Flávia. Muito obrigada por suas explicações. Obrigada, boa tarde. Então é isso, gente. Respeito e conscientização aí com o meio ambiente. Eu volto com você no estúdio. Isso mesmo, Luísa, obrigada. Obrigada também a Flávia Alves, superintendente do IBAMA. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quarta-feira para vocês.